Oi, meu nome é Nayade Pires e esse é o canal dos Xícaras. Hoje eu vou falar sobre pré-natal aqui na República Tcheca. Eu vou contar pra vocês, assim, fazer uma geral de como foi o meu pré-natal. Eu fiz um resumo aqui pra eu não ficar divagando, poder ir direto ao ponto. Mas antes de começar, deixe seu like aqui embaixo no vídeo, se inscreve no canal, que a gente tem tentado fazer mais conteúdos falando sobre a República Tcheca, sobre como é viver aqui, para justamente poder ajudar todo mundo que chega diariamente perguntando pra gente sobre a nossa vida aqui, porque estão interessadas em mudar pra cá. E também para quem só é curioso e quer saber como é a vida por aqui. Então deixe seu like e vamos lá começar. A primeira coisa que eu quero falar, que é a mais importante, esse vídeo é sobre a minha experiência, sobre como foi o meu pré-natal. Do mesmo jeito que no Brasil você tem médicos fazendo o pré-natal de formas diferentes, aqui com certeza também vai acontecer. Então eu vou falar da minha experiência, de como foi comigo. Uma coisa muito importante, eu tenho o VZP, que é o Seguro Público de Saúde, e também eu tenho acesso à Canadian Medical, que é um conjunto de clínicas, né, privadas, a gente tem acesso por conta do nosso trabalho, é um benefício. Então foram esses dois provedores, né, que a gente usou durante o pré-natal. Só para vocês entenderem como começou o negócio, a gente mudou para Praga, a gente morava em Brno, né, que é uma outra cidade aqui na República Tcheca, a gente mudou para Praga na última semana de maio. Eu engravidei em agosto, então eu ainda não tinha ginecologista aqui, né? Eu já estava tomando ácido fólico, porque a ginecologista lá em Brno já tinha me passado, porque ela já sabia que a gente queria tentar engravidar, mas eu não tinha médico aqui. Então, quando eu fiz um teste caseiro, vi que deu positivo, falei, nossa, eu preciso de uma ginecologista. Eu pesquisei em grupos na internet, tem vários grupos no Facebook de estrangeiros, que tem bastante informação. Encontrei uma médica da Canadian Medical que parecia ser boa, marquei com ela. Eu fui pra minha primeira consulta com 6 semanas, fui até sozinha, o Felipe nem foi comigo porque eu achava que... não sabia direito o que esperar, na verdade. E ela foi super legal comigo. Eu cheguei lá, ela falou, por que você veio aqui e tal? Eu falei, olha, eu não tenho médico aqui ainda, tal. E eu tô grávida, eu acho. Daí ela falou, nossa, você tá grávida, então peraí. Daí ela já começou a pegar os papéis pra me mostrar como funcionava o pré-natal, me explicou. Eu achei que ela foi muito simpática. Assim, os padrões tchecos, tá, gente? Nunca vai ser simpático igual no Brasil. A gente precisa tem que ajustar as expectativas, né? Mas eu achei que ela foi muito legal comigo. Ela já fez um ultrassom na hora pra confirmar a gravidez. E dava pra ver já a Olivia, micro Olivia, dava pra ver até a artéria que ia formar o coração já pulsando assim, foi super emocionante. E ela fez esse ultrassom pra confirmar a gravidez e pra medir, pra ter uma ideia se eu realmente tava na semana que eu achava que eu tava. Ela fez essa consulta com 6 e na semana seguinte, quando eu tava com 7 semanas, ela quis confirmar de novo, fazer outro ultrassom, o Felipe foi comigo daí, foi muito legal. Daí, o que acontece? A gente foi fazer a consulta para começar mesmo o pré-natal, eu tava com 10 semanas. Como que foi essa consulta? Foi aí que ela pegou o livrinho do bebê, a gente tem tipo um livrinho da gestação, onde ela escreve todas as consultas, qual era a minha pressão, meu peso, todas as informações, resultado de exame, ela coloca tudo nesse livrinho. Então foi nessa consulta que ela me deu o livro, que a gente fez os primeiros exames de sangue, para ver tudo, vários níveis de várias coisas no meu sangue, as doenças, açúcar no sangue, né, por causa da diabetes gestacional, enfim. Os primeiros exames de sangue foram feitos nessa consulta e ela também já me deu os encaminhamentos, né, encaminhamento para fazer o morfológico e tudo mais, porque eu já tava de 10 semanas. Uma coisa legal de falar é que em toda consulta aqui a gente precisa levar uma amostra de urina, eles te dão uns potinhos, você deixa na sua casa e daí você coloca a urina no potinho e você leva para consulta, toda consulta que você for. Porque eles testam para ver se tem proteína na urina por conta da pré-eclâmpsia, né? Então, toda consulta você precisa levar a urina, eles vão medir sua pressão, pesar, e no caso da minha ginecologista, ela fazia ultrassom em todas as consultas. Uma coisa legal de falar também é que aqui, a maioria das pessoas não faz pré-natal com o médico para fazer o parto, que também foi o meu caso. São alguns médicos que fazem pré-natal e fazem parto, mas a maioria das pessoas não necessariamente vão nesses médicos, porque se for parto normal, né, a midwife que trabalha mais no parto, né, o médico ele só vem dar uma olhada ver se tá tudo bem com você. Então, não é que o médico estará lá fazendo o seu parto, sabe? Então, assim, a minha médica era ginecologista, ela não era obstetra, ela não ia fazer meu parto, não ia participar do meu parto. Ponto. Além do acompanhamento com a ginecologista, acabou sendo uma coincidência, eu tinha marcado uma médica de família
quando eu tava com 11 semanas de gravidez, quando chegou essa consulta. Eu tinha marcado essa consulta antes de eu engravidar. Era só porque eu precisava encontrar uma nova médica de família aqui, em Praga. Daí eu fui na consulta com 11 semanas, ela viu os resultados dos exames de sangue que a ginecologista já tinha pedido, porque é tudo na Canadian Medical, então fica tudo no sistema, eles conseguem ver o que os outros médicos estão fazendo, sabe? E ela resolveu pedir outros exames, fazer um exame de sangue mais completo. Minha ginecologista pediu, tipo assim, o básico do que é necessário para o pré-natal. A minha médica de família, que em teoria é quem tem que cuidar da minha saúde mesmo, pediu uns exames mais complexos, assim, medindo mais coisas. Então foi legal porque as duas juntas acabaram me dando um suporte bem interessante, sabe, durante o meu pré-natal. Daí com 12 semanas eu fui fazer o primeiro morfológico. Eu fiz numa clínica privada, minha ginecologista aqui pediu pra eu fazer, fora da Canadian Medical. Eu achei muito interessante o tratamento lá. Primeiro que eu fui um dia só pra tirar sangue, porque eles fazem uns testes genéticos no sangue, não sei direito como funciona, quais testes são feitos. Daí você também vai fazer um morfológico, então nesse morfológico eles medem, eles fazem translucência nucal, né? Eles medem a nuca, mas eles também fazem um morfológico completo, olham o corpo inteiro do bebê, fazem Doppler das artérias uterinas. É um exame muito completo, e daí eles juntam o resultado do ultrassom com o resultado do exame de sangue, e eles fazem tipo um relatório da sua gravidez. Tudo, tipo assim, você começou, sei lá, tendência a ter pré-eclâmpsia, você começou no gráfico aqui, daí com os resultados agora sua tendência a ter é X. Eles fazem isso com várias coisas, é muito interessante o exame, é bem completo, dá, tipo, eram umas 3 páginas de relatório, assim. E daí, beleza, eu pego esse resultado e levo para minha ginecologista. Uma coisa interessante é que nesse exame, esse exame tem que ser pago, porque você está fazendo uma clínica privada, mas eles dão para você a nota fiscal e daí você consegue pedir reembolso na VZP, que foi o que eu fiz. Também foi nesse exame que o médico perguntou se eu queria saber qual era o sexo, o que eu queria, e ele falou que tinha 90% de chance de ser menina, mas ele falou, não compra nada, não é certeza nenhuma, você tá muito cedo, não tem como saber. Eu falei, tá bom, tá tranquilo. Mas foi aí que a gente soube que provavelmente seria a Olivia. Depois, com 14 semanas, eu voltei na médica, porque ela foi avaliar o resultado do meu morfológico e foi pedir mais exames de sangue também. E uma coisa importante das 14 semanas, se você está aqui em Praga e vai ter filhos. Gente, 14 mais 0. No dia que vira 14 mais 0, você precisa se registrar no hospital que você pretende ter o seu bebê. Em outras partes do país, é assim, não. Tem até cidades em volta de Praga, tem semanas que você consegue, tem cidades que você consegue se registrar tipo, até 30 semanas, sabe? Aqui em Praga é 14 mais 0. Tem hospital que às vezes no mesmo dia, tipo no final do dia, ele já começa a falar que não tem mais vaga. Façam suas pesquisas de qual hospital você vai querer antes do tempo. Então eu com 14 mais 0 me registrei e foi no Bulovka que eu tive a Olivia. Beleza, isso fechou o primeiro trimestre. Vamos para o segundo trimestre. Agora o segundo e o terceiro são mais rápidos, tá, gente? O primeiro que é o que tem mais coisa acontecendo, mais emoção, né? O segundo trimestre, você tem que fazer o morfológico do segundo trimestre. E lá, eu fui de novo fazer nessa clínica, né? Minha médica pediu pra fazer de novo nela. E eles também tiram sangue antes pra fazer uns testes genéticos. Então, o teste genético eles fizeram com 16 semanas, deu negativo, deu tudo certo. Daí, com 20 semanas, eu tive o morfológico do segundo trimestre. Também foi lá, foi um exame bem completo. Foi lá que confirmaram que a Olivia era menina mesmo, então eu fiquei sabendo no meio da gravidez com 20 semanas, que é quando a maioria das pessoas aqui fica sabendo também. Aqui, gente, não existe, gente, o exame de sangue pra ver o sexo, sabe? Você só faz isso. Aqui eles não fazem. O que eles fazem é o NIPT lá, que é o exame, aquele bem complexo, que olha a tendência a ter as doenças genéticas e tudo mais, que nele também sai o sexo do bebê. Só que esse exame é caro, ele é bem caro aqui. E o médico só pede se o morfológico dá alguma indicação de que a criança pode ter alguma anomalia, que seja uma coisa fora do normal, né, geneticamente falando. Senão, os médicos não pedem. Então, a gente acaba não fazendo exame para saber o sexo do bebê. É exame de sangue. Então, você tem que esperar os exames que acontecem, né, que estão programados já, e geralmente é o segundo morfológico quando você consegue descobrir qual é o sexo do bebê. E foi quando eu descobri também. Com 20 semanas, eu também tive uma consulta com a minha médica para ela poder avaliar o resultado do morfológico, e também foi quando ela mediu o colo do útero, né, que tem que fazer transvaginal, para ver se tá tudo bem, se o colo do útero tá certo. E tava tudo certo. Com 22 semanas eu tive que terminar o morfológico, na verdade, porque a Olivia não tava muito afim de virar no dia que o morfológico foi marcado, então a médica não conseguiu fazer todas as medidas necessárias, então eu tive que voltar uma semana e pouco depois para terminar o morfológico.
E aqui foi a mesma coisa, a gente tive que pagar e depois eu pedir reembolso na VZP. Com 24 semanas a gente eu fiz a curva glicêmica, que também é feita no Brasil. A minha médica olhou, tava tudo certo, a curva glicêmica acabou. Esse foi o segundo trimestre, bem simples. O terceiro trimestre, eu fui tendo as minhas consultas normais com a minha médica. E no livrinho esse baby book que eu falei pra você, o livrinho da gravidez, nele fala que você também precisa de uma consulta com a médica de família para ela avaliar sua saúde no geral. Se eu não me engano, essa consulta pode ser a partir de 20 semanas. E você também precisa ir no dentista, para ele ver se tá tudo certo, se você não tem nenhum tipo de infecção, alguma coisa nos dentes. Eu fiz as duas coisas. Eu fui no dentista, pro dentista fazer uma avaliação, ele fazer limpeza, ver se tá tudo certo. Daí eles marcam nesse livro da gravidez que eu fui lá, carimbo, tal, tudo certinho, conta como que foi a minha consulta e é isso. Eu fui na médica de família. Ela aproveitou e já me deu a vacina, aquela DTPA, deu em mim, o Felipe também tomou. E daí, assim, ela faz tipo um check-up geral pra ver se o seu corpo tá lidando bem com a gravidez. Eu achei que eles foram muito atenciosos comigo, porque, por exemplo, ela foi fazer o eletro, ela fez comigo deitada de barriga pra cima. E assim, gente, eu não conseguia ficar de barriga pra cima, minha barriga era muito grande, a Olivia era enorme, né? E eu ficava, tipo, eu passava mal mesmo. Mas ela falou, durante o exame precisa ficar. O que acontece, meu eletro deu alterado. Daí, ela ficou super preocupada, assim, ela falou, olha, provavelmente não é nada, mas eu ficaria mais tranquila se você visse um cardiologista. Eu falei, tá bom. E assim, eles foram super atenciosos. Ela já começou a ligar, falou, eu vou arrumar um cardiologista pra você o mais rápido possível. Eles acharam numa outra unidade da Canadian Medical, ela falou, tem um cardiologista daqui, 4 horas ele tem horário, você pode ir lá? Eu falei, posso. Ela falou, então vai. Então assim, eu achei que eles foram bem atenciosos. Eu fui no cardiologista, não tinha nada, gente. Eu cheguei, ele fez ultrassom do coração. Depois ele foi fazer outro eletro. Daí ele me perguntou, ele falou, você fez esse eletro como? Você tava de barriga pra cima? Eu falei, tava. Ele falou, foi isso. Daí ele falou, vamos fazer com você deitada de lado. E daí ele fez, deu tudo certo no eletro, enfim. Mas eu achei eles bem atenciosos comigo, sabe? Daí, com 31 semanas, eu fiz o terceiro morfológico. E dessa vez quem fez foi a minha médica mesmo, lá no consultório. Ela não me mandou pra uma clínica externa. Mas ela fez um morfológico, com um Doppler das artérias, fez tudo e tava tudo bem, tava tudo correto. Outra coisa que eu também gostei bastante é que eu lembro que com 34 semanas eu tive uma consulta. Toda a consulta médica perguntava se estava bem, se estava sentindo isso, se estava sentindo aquilo, se tinha algum sintoma estranho, se não sei o que. Ela era bem preocupada, assim, sabe? Eu achei isso bem legal da parte dela. E nessa consulta eu contei pra ela que eu tava com eu tinha sentido algumas coisas na semana anterior, alguns dias antes, eu tinha sentido dor de estômago, dor de cabeça, coisa que eu não tenho geralmente. E tinha mais alguma sensação que eu não lembro o que era. E assim, eu sei que esses são sintomas de pré-eclâmpsia. Mas eu realmente achava que eu não tinha nada, né? Minha pressão nunca deu alterada, mas eu falei, vou contar pra médica, né? Eu contei. Na hora que eu contei, eu vi que ela já fez uma cara mais assim. Ela falou, olha, não é pra você ficar preocupada, mas esses são sintomas de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é uma doença muito perigosa, não sei o que, tal. Então a gente precisa ver se tá tudo certo com você. Daí ela começou, você tá sentindo dor nisso, tá sentindo aquilo, sabe assim? Ela começou a fazer toda uma investigação, eu não tinha mais nada, mas ela falou, já vou começar a fazer os exames de sangue. Acho que pra medir a função do fígado, das enzimas do fígado, sei lá. Eu sei que ela pediu um monte de exame de sangue pra eu fazer, tipo, no dia seguinte. Daí ela falou, amanhã cedo você vem aqui, tira o sangue, daí você pede pra me ver de novo, porque eu quero medir sua pressão de novo, eu quero a urina de novo, eu quero fazer tudo de novo. Então assim, ela ficou super em cima, pediu com urgência os exames, eu acho que no dia seguinte já saiu, ou 2 dias depois, não me lembro, saiu o resultado dos exames, estava tudo negativo, estava tudo bem. Mas eu achei bem legal, assim, que primeiro que ela estava atenta ao que estava acontecendo e ela também tomou ação em cima, né, daquilo. Com 36 semanas de gravidez foi a minha última consulta do pré-natal com a minha médica. Ela faz um relatório falando sobre tudo da minha gravidez, como foi o resultado dos principais exames, se eu tive alguma complicação, tal. Ela deixa tudo certinho e cola no Baby Book, nesse livrinho, pra você poder entregar pro hospital. Daí, com 37 semanas, começa o pré-natal no hospital. Você tem que ligar, agendar, eu já tinha feito isso, já tava com o meu horário certinho. Eu tive no Bulovka, como eu falei pra vocês. Eu fico olhando pra lá porque o Bulovka está aqui na minha frente, que é aqui perto da minha casa. E daí, eu fui lá com 37 semanas. O hospital, gente, é diferente do que é com a sua médica, né? Então, leve, sei lá, água, leve uma coisinha pra você comer, porque assim, eles podem atrasar. Comigo atrasou acho que uns 50 minutos, 1 hora a primeira consulta. Então é legal você ir meio que preparado, né? É importante você levar esse livrinho da gravidez, todos os seus exames e a urina. A urina, gente, qualquer coisa que você fazer, você tem que levar a urina junto, pra eles poderem medir a proteína. Uma dica, gente, que eu dou pra vocês: escaneiem os resultados dos seus exames antes de levar para o hospital. Por quê? Eu não sei como é nos outros hospitais que aconteceu no Bulovka.
Os exames que eles realmente queriam, tipo o meu morfológico do primeiro trimestre, eu acho que foi a curva glicêmica, e eu acho que teve mais um, eles simplesmente pegaram pra eles. Tipo, dá aqui. Eles pegaram o relatório, os originais, e ficou com eles. Então, assim, ainda bem que eu tinha escaneado antes. Porque eu falei, vai que o hospital pega alguma coisa. Eu já tava com medo disso. Então, eu tenho os resultados dos meus exames, mas porque eu escaneei antes. Então, faça isso você também. Importantíssimo. Como é a consulta no hospital? A enfermeira vai conversar com você, ela faz toda a triagem da sua gravidez. Então, é ela que vai pegar os seus documentos, ela que vai ler o seu livrinho da gravidez, ela que vai olhar os seus exames, dela vai preenchendo tudo, ela vai fazer um monte de perguntas sobre o seu histórico de saúde. É uma consulta bem completa, assim. E é extremamente importante, as enfermeiras não falam inglês. Tem algumas que falam, mas assim, é exceção da exceção da exceção. Então, é legal você ter uma noção de tcheco, sabe? Assim, estudem os termos médicos relacionados à gravidez, o básico, pelo menos, para vocês poderem se comunicar, né? Por essa parte de gravidez. Eu acho que talvez você possa entrar com algum acompanhante, caso, tipo, se argumente que você não sabe falar inglês, você não sabe falar tcheco e você precisa de alguém. Mas enfim, a enfermeira foi super boazinha comigo, o meu tcheco é absurdamente limitado, mas ela foi bem paciente e a gente conseguiu se entender bem. Depois que ela faz toda essa triagem, daí ela te manda pra médica, e a médica vai fazer ultrassom e te avaliar, conversar com você, ver se tá tudo bem, ver se o neném tá bem e tudo mais. No caso do Bulovka, gente, existe a possibilidade de você ser atendido pela CPA, que é um departamento onde tem só midwife. Então daí as midwives conseguem fazer o seu pré-natal, esse final do seu pré-natal. Isso só pode acontecer para mulheres que fizeram o pré-natal completo. Se tiver faltando coisa no seu pré-natal, você não pode ser acompanhada pelas midwives. E se sua gravidez não for de risco, você não pode ter risco nenhum. Que era o meu caso, eu pedi para ser acompanhada pelas midwives, a médica falou que tudo bem, que eu podia, e daí ela me deu um encaminhamento para eu levar para as midwives, que é em outro andar do mesmo prédio. Eu já vou falar sobre essas midwives depois no final. Daí você começa pro hospital toda semana, né? Então eu fui no Bulovka com 37, com 38 eu não voltei no Bulovka, porque isso foi uma circunstância específica da minha pessoa, do período que a Olivia nasceu. O Bulovka, ele ia fechar por uma semana na primavera para fazer tipo limpeza, organizar tal, a maternidade lá, sei lá o que eles vão fazer, ia ficar fechado uma semana. Essa uma semana tava dentro do período que a Olivia poderia nascer, né? Inclusive, se eu tivesse que induzir, se eu tivesse chegado ao tempo de induzir, a indução chegaria nesse período em que o hospital estava fechado. O que eles fazem? Se você precisa ir para o hospital e o hospital não está funcionando, eles vão te levar em outra maternidade aqui em Praga, são várias, né? Eu não queria ter o neném em nenhuma outra maternidade em Praga, pelos meus motivos. Eu avaliei e eu não queria nenhuma outra, ponto. Então, o que eu fiz? Tem várias cidadezinhas em volta de Praga, várias delas têm as suas maternidades. E tem muitas cidades aqui em volta que tem maternidades bem humanizadas, que são bem a favor de parto natural e tudo mais. Então, eu peguei a cidade mais perto que tinha, e que tinha um hospital que foi muito bem indicado, que é Neratovice, que fica bem perto da minha casa, uns 20 minutos da minha casa. Eu mandei um e-mail pra eles explicando a situação. Eu falei, olha, eu tô registrada no Bulovka, mas eles vão fechar, então pode ser que eu entre no trabalho de parto quando o hospital esteja fechado, e eu não queria ir pros outros hospitais em Praga. Posso ir até o seu hospital? Por favor? Porque assim, gente, em teoria você não pode se registrar em mais de um hospital. Eu acho que não tem como eles verificarem isso, mas em teoria não pode. Então, eu conversei com o Neratovice, eles foram super legais comigo. Eles responderam meu e-mail falando que tudo bem, que eles aceitavam que eu me registrasse lá também, mas que eu precisava ir lá pelo menos uma vez para eles me verem antes do parto. Então, daí foi isso que eu fiz. A minha consulta de 38 semanas foi no Neratovice, e daí foi bem igual do que, assim, a dinâmica foi a mesma do Bulovka. Ele vê as mesmas coisas, os exames, a urina e o livrinho da gravidez. A enfermeira veio fazer todo o meu histórico. Gente, exatamente a mesma coisa. A enfermeira também não falava inglês. Tudo do mesmo jeito. Eu amei o hospital. É um hospital bem pequeno, mas eles foram muito, muito legais comigo. A enfermeira era muito boazinha. A médica era excelente, excelente. E, por curiosidade, foi a única vez que falaram percentil da Olivia, porque aqui eles não usam, eu não sei o que acontece. Pelo menos os profissionais que eu tive contato, ninguém falava sobre percentil. Eles só falavam um peso, né? De como tá o peso, eles falavam que estava acima, estava abaixo, estava normal. Ponto. Eles não usam percentil. No Neratovice foi o único lugar que eu fui que eles me passaram o percentil da Olivia, que no caso já era 80. Olivia nasceu bem grande, né? E, enfim, eu gostei muito deles. Mas aí com 39 semanas eu voltei pro Bulovka pra fazer o pré-natal, e daí eu fiz com as midwives, né, nesse CPA, nesse centro das midwives. Vou aproveitar para contar para vocês como é
assim, não parece uma consulta médica, né? É uma sala com sofá bem aconchegante, vem a midwife conversar com você. Você não precisa ficar esperando muito tempo, porque elas têm os horários marcados certinhos. Então, você chega lá, ela começa a tirar todas as suas dúvidas sobre parto, sobre o final da gravidez. É bem uma conversa, assim, né? E daí o que ela faz é medir os batimentos cardíacos do bebê com o monitor, mas não tem ultrassom. Foi interessante para eu poder ter contato com a midwife antes do parto, para eu poder conversar com elas. Eu tirei várias dúvidas, várias, sobre isso. Tipo, se o hospital fechar e eu entrar trabalho de parto, não sei que dia, o que eu faço? Que hora você acha melhor eu vir pra cá? Quanto tempo eu fico em casa esperando, sabe assim, por quanto tempo trabalho de parto eu fico em casa? Como, sabe assim, todas essas dúvidas, elas foram, a midwife que me atendeu foi tirando, então foi bem interessante. Tirando isso, se eu tivesse tido mais consultas com elas, eu não sei que diferença teria feito, sabe, entre ficar com elas ou ir com o médico mesmo, e no médico ainda eu teria ultrassom. Então assim, eu não achei nada essencial ser consultada pelas midwives. E essa foi minha última consulta, na verdade, porque o Olivia nasceu de 40 mais 1, então eu tinha uma consulta 2 dias depois que o Olivia nasceu. Então, eu acabei não repetindo minhas consultas com nenhum dos profissionais no hospital. E daí foi no Belovo que eu entrei em trabalho de parto. Minha bolsa rompeu. Vai ter outro vídeo falando sobre... Vai acontecer o vídeo do parto, tá? É o próximo, vai acontecer. E daí eu conto certinho como foi. Uma coisa importante mesmo. Se você quiser, e se o seu médico permitir, você pode terminar o pré-natal com o seu médico. Geralmente você tem que ir para o hospital com 37 semanas, entre 36 e 37 semanas, para o hospital poder te ver, poder ter seu registro, poder ter suas informações. E daí o hospital te deixa voltar para o seu médico. E daí você continua com o seu médico até quando você entra em trabalho de parto. Eu que não quis, eu queria continuar indo para o hospital porque eu queria entender como o hospital funcionava, eu queria ter contato com os profissionais. Inclusive a médica que fez a minha consulta no Bulovka é a médica que estava lá na hora do expulsivo da Olivia. Então assim, eu queria ver como o hospital funcionava antes. Então foi uma escolha minha, mas você pode terminar o pré-natal com a sua médica, caso ela também aceite isso, né? Esse arranjo. Outra coisa muito importante, escaneiem também o seu livro da gravidez, porque o dia que você chegar no hospital para ter essa criança, o hospital vai pegar o livro para eles e você nunca mais verá este livro. Então faça o scan. Eu conheço várias pessoas que não têm os registros da gravidez, tipo assim. Não, porque lá, gente, é um resumo de tudo que aconteceu na sua gravidez. Você tem todas as informações lá. E eu conheço gente que não tem, porque não sabia que o hospital ia ficar. Eu não tenho, pra ser muito sincera, da última consulta, porque eu achava, apesar do Olivia ter nascido de 40 semanas, eu achava que ela ia nascer de 41. Eu tava super de boa. Eu achava que ela ia nascer só na semana seguinte. Eu falei, eu vou esperar a consulta dessa semana agora, e daí depois eu escaneio de novo, né? Não chegou a consulta daquela semana, então eu perdi a última consulta, não tenho as informações. Porque eu não escaneei o livro, mas todo o resto eu tenho. Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu sei que é muita coisa, mas bom, são 9 meses, tá tentando resumir, 9 meses de cuidado médico para vocês aqui num vídeo. Se você mora aqui, se você já teve seu bebê aqui, conta aqui embaixo como foi sua experiência com o pré-natal, o que aconteceu diferente com você. É muito legal, né, a gente ficar sabendo como outros médicos trabalham e quais são as outras possibilidades, né, aqui dentro do país também. E se você tem curiosidades, dúvidas, se alguma coisa que eu falei não ficou claro, você pode escrever aqui embaixo que eu posso responder como foi comigo, né, com a minha gravidez. É isso. Espero que tenha ajudado. Quem tem dúvidas e quem tem curiosidade, quem quer saber como é. E até o próximo vídeo, voltarei para falar sobre o parto. Isso vai acontecer, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Hoje vai sair o vídeo mais pedido, como foi o parto da Olivia aqui na República Tcheca.